Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encha os nossos corações, que Ele traga para a nossa alma descanso, que a Sua palavra traga para as nossas vidas direção segura, porque Deus nos dirige os passos através dela. E nós vamos nos colocar de pé e abrirmos todos juntos no livro de Gênesis, no capítulo 13. Desde os tempos antigos, Deus tem guiado os seus servos por sua palavra. Desde Abrão e até hoje, Ele tem sido a direção do seu povo. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13, vamos fazer uma leitura alternada desse texto. Lerei os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares. Enquanto os irmãos abrem suas Bíblias, nós também queremos cumprimentar os que estão lá de casa participando deste momento de culto. Que a bênção e a paz do Senhor também cheguem até os vossos lares aí onde vocês estão. Leiamos. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Louvado seja Deus por sua boa palavra. Quero convidar o nosso irmão reverendo Bezaliel para que nos conduza a Deus numa oração de ação de graças, agradecendo a Deus por podermos estar aqui nessa manhã. Por gentileza, o diácono Marcelo, pode trazer o microfone até o nosso irmão reverendo Bezaliel, que está aqui no corredor, para que nós possamos participar com ele dessa oração. Grande e poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, nós nos prostramos diante de Ti, Senhor, com muita reverência, confiados nos méritos sacrossantos do Senhor Jesus, que nos aproxima de Ti. Rogando tão somente que Tu aceites a nossa adoração, o nosso louvor, que tragas a Tua palavra orientadora para as nossas vidas, para que possamos escolher o caminho que Tu preparaste para nós. Abençoa-nos em tudo, Senhor, e perdoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Este é o dia do Senhor, de descanso e de louvor. Cantemos esse hino, hino 226 do nosso hinário.
Por favor, queiram se assentar, queridos. A continuação do texto que estávamos lendo, Gênesis, no capítulo 13. Agora a partir do versículo 14. Os momentos de decisão, os momentos importantes da nossa vida. Deus se revela a nós, fala conosco, acalma o nosso coração e nos dirige os passos. Nós lemos assim, Gênesis 13, versículo 14 ao 17, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom. Levantou ali um altar ao Senhor. Abrão, naquele momento, muitas vezes nós nos deparamos em momentos assim, momento de dúvida. Não sabemos o que fazer e as circunstâncias à nossa volta não parecem ser as mais favoráveis, as melhores. Mas se nós estivermos sensíveis para perceber, nenhum só passo nosso, nenhum momento da nossa vida está distante do governo e do controle da direção de Deus. Por mais que muitas vezes as circunstâncias nos enganem e nos façam pensar que Deus está ausente, não nos enganemos, amados. Deus jamais deixou de guiar e de dirigir um filho seu. Ele está no controle de todas as coisas na vida daqueles que o amam, que o buscam e que têm no seu coração o seu temor, aqueles que desejam obedecer. Se você tem passado por um momento assim, de escolhas difíceis, de circunstâncias que você não consegue entender, lembre-se disso. O Senhor está presente. Ele quer guiar você. Ele quer direcionar os seus passos. E os caminhos de Deus são sempre os melhores caminhos para seguir. Independentemente do que nos digam as circunstâncias. Andemos pelos caminhos de Deus. Nesse momento de oração pessoal, introspectiva, vamos nos lembrar também daqueles que sofrem. Nossa irmã Adriana passou por uma cirurgia muito delicada durante essa semana. Vamos orar por ela, pelo seu esposo, o Armando, pedir que Deus lhe dê recuperação plena. Também o nosso querido irmão reverendo Silas, conhecido do nosso presbitério da nossa igreja, passou por uma cirurgia muito delicada e esteve em recuperação na UTI, está na UTI, inclusive, e precisa das nossas orações, do nosso amor. Precisa que nós busquemos a Deus e que nós intercedamos por Ele. Oremos então, pedindo que Deus perdoe os nossos pecados, guie os nossos passos, mostre-nos a direção e lembremos-nos também dos nossos irmãos que estão passando por momentos difíceis. Oremos silenciosamente durante alguns instantes.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, sabemos que Tu cuidas de nós e que acima de toda e qualquer circunstância está a Tua provisão e estão as Tuas promessas para nós. Desde os tempos antigos, ó Deus, Tu tens cumprido as Tuas promessas aos Teus servos. Tu não mudas, ó Pai, és o mesmo. Hoje ainda cumpres na nossa vida a promessa que fizeste e em Cristo nos diriges, nos guias, cuidas de nós. Obrigado, Deus. Obrigado pelo Teu amor constante, firme, fiel. A Deus, pedimos que o Senhor nos perdoe. Somos pecadores, somos pequeninos, precisamos de Ti, ó Pai. Tem compaixão de nós, lava-nos, purifica-nos, ó Deus, toca no nosso coração, mostra o caminho justo e reto diante de nós e ajuda-nos a andar por ele. Deus querido, queremos nos lembrar também da Dona Adriana, pedir, ó Pai, que o Senhor toque na Tua serva e recobre a saúde dela, Senhor, em nome de Jesus. Traga a Tua filha de volta para a Tua casa, para agradecer e louvar o Teu nome. Que essa obra do Senhor sirva de testemunho do Teu poder e que o Teu Evangelho, através da vida dela, seja proclamado, Deus, pelo testemunho e por palavras. Cuida também, ó Deus, de toda a família, principalmente do Seu Armando. Consola, conforta o coração dele, fortifica, Pai, fortalece. Tu estás presente, ó Pai. Também rogamos pela vida do nosso irmão reverendo Silas, ó Deus. Recobra a saúde do Teu servo. Dá-lhe mais anos na Tua presença aqui na terra, para que ele possa continuar Te servindo, ensinando os Teus caminhos, proclamando a Tua palavra, Pai. Que ele possa continuar com a missão aqui por anos ainda, Deus. Te pedimos, Pai amado, sabendo que o Senhor é o Deus poderoso, é o mesmo, desde antes e para sempre. Confiamos na Tua bondade, na Tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos e pela fé agradecemos, porque a Tua vontade prevalecerá na vida dos Teus filhos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Em todos os momentos nós podemos contar com as mãos de Cristo, fortes mãos, estendidas e nos levantando, nos dirigindo. Coloquemos-nos de pé e vamos cantar juntos este hino. Cristo te estende sua forte mão.
E também nós podemos estender uns aos outros a nossa mão. Vamos ver quem Deus trouxe ao nosso lado, o adora nessa manhã. Nossa igreja, nessa manhã, tem a oportunidade alegre de poder orar com a família Zé Jorge da Marinês. Eu convido vocês a virem com a Priscila, com a Marina, com o Léo, esposo da Marina, e com o Flávio. Por favor. Oi. 35 anos de casamento, bênçãos contadas, bênçãos incontadas, mas a realidade que os traz aqui nessa manhã e que nos permite que todos nós nos alegremos com vocês, com os seus filhos que estão aqui. Bênçãos que sustentam a nossa vida. E não só esses 35 anos, mas também a bênção da saúde. Às vezes nós tomamos sustos por aí. Isso lembra que não somos autossuficientes, isso lembra que somos pessoas frágeis. E a realidade dessa fragilidade às vezes se torna presente por causa também dessas fraquezas que às vezes a nossa saúde enfrenta. Há um ano o Flávio experimentou isso, mas aqui está hoje ele para testemunhar que Deus é bom. Existe um texto na Bíblia que diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Esse antigo hino que Deus inspirou aquele que procurou louvar a Deus a escrever, nos lembra muito bem que é a bem-aventurança de Deus que nos ajuda na vida, que nos ajuda em todo o tempo, que dá força para nós trabalharmos e através do nosso trabalho conseguirmos o pão de cada dia. É a bem-aventurança que Deus nos dá, que faz com que haja filhos em casa e que nós sigamos nesse mundo de tantas inconstâncias, certos e seguros. Então, nós nos alegramos em perceber a bênção de Deus na vida de vocês, na vida dos seus filhos, e poder comungar com vocês dessa bem-aventurança. Então, por isso nós estamos aqui para dar a Deus a nossa gratidão. Vamos orar a Deus. Convido a igreja a se colocar em pé. Senhor, nessa hora nós nos alegramos com o Zé Jorge, com a Marinês, porque eles testemunham da tua bondade, do teu amor, da tua presença na vida deles.
E nós rendemos ao Senhor o nosso louvor, percebendo a Deus que é sim a bondade do Senhor que sustenta as nossas vidas. A bem-aventurança daquele que está em comunhão contigo, daquele que repousa, ó Deus, confiante na tua providência, daquele a quem o Senhor concede o dom da fé, e assim, crendo, exercita no seu viver a alegria de ter a companhia de Deus. E assim, ó Pai, nós rogamos ao Senhor que essas bênçãos que traz aqui agora essa família continuem a ser concedidas, para que glórias sejam dadas ao Teu nome, por eles, por nós, e por todos aqueles que perceberem essa realidade da presença e da bem-aventurança do Senhor na vida deles. Que essa família, Deus, testemunhe da Tua graça, do Teu poder, da Tua misericórdia. E que assim o Seu nome, ó Deus, seja conhecido, testemunhado e glorificado. Que a Igreja de Jesus Cristo, ó Deus, irmanada, possa caminhar segura nessa orientação que o Senhor nos tem concedido graciosamente em Cristo Jesus e pela palavra revelada nas páginas da Escritura. Assim, ó Deus, com gratidão e também com intercessão, é que nós oramos ao Senhor, no nome daquele que ontem, hoje e para sempre é o Deus eterno e o nosso Redentor, Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Deixa eu só desligar o microfone. A nossa irmã Jaqueline tem uma mensagem para as crianças. Ela está à porta de entrada e ela pode levar as crianças para esse momento. Vamos voltar a abrir as nossas Bíblias nesse texto que estamos lendo hoje de manhã, no livro de Gênesis, no capítulo 13. Nós temos meditado na história de Abrão e Sarai, pessoas que Deus chamou, e nós temos visto como é que Deus está tratando com eles na vida comum, na rotina deles. E nós vimos que Deus os chamou da idolatria para conhecerem e seguirem o único e verdadeiro Deus que se revelou a eles. Então eles, recebendo esse chamado, seguem na direção desse Deus. E aqui no capítulo 13, nós continuamos a ver esse processo do modo de Deus tratar com eles. E, obviamente, que vendo isso, nós também estamos transferindo isso para nós, porque o Deus deles é o mesmo
que cuida de nós. E o Novo Testamento nos diz claramente que todos aqueles que creem em Deus são da descendência deles, de Abraão. Não só os da carne, os da circuncisão, mas os da fé. E nós vimos que é importante nós sabermos disso, porque o próprio Novo Testamento nos diz que tudo que foi registrado para nós, no Antigo Testamento, serve para nossa instrução, para o nosso encorajamento. E o primeiro versículo do Novo Testamento começa citando Abraão. Então é importante para nós entendermos bem quem foi ele e o que Deus fez nele e através dele e de sua esposa Sarai. Aqui nos últimos versículos do capítulo 12, nós encontramos uma experiência de fracasso de Abraão. É isso que nós entendemos. Deus o chamou e falou para ele habitar na terra de Canaã. E no primeiro problema que ele enfrenta em Canaã, problema natural, problema que qualquer pessoa podia enfrentar, fome, o que ele faz? Ele vai para o Egito. Deus não disse para ele ir para o Egito. Deus disse para ele habitar em Canaã. Ele fracassa. Deus o chamou para ser uma bênção para todos os povos da terra. E a primeira experiência dele, fora de Canaã, ele falha miseravelmente. Ao invés de levar bênção para o Egito, ele leva problemas para o Egito. Pragas no Egito por causa dele. E por causa da estratégia dele. Por causa da mentira dele. Mas o capítulo 13 nos mostra algo maravilhoso. O capítulo 13 nos mostra a recuperação de Abraão. E nos mostra mais desse Deus que o chama. Desse Deus que está cuidando dele. Que está trabalhando na sua vida. Os primeiros 4 versículos desse texto nos falam disso. Depois então da amarga experiência no Egito, onde ele se distancia da voz e do chamado de Deus, o Senhor dá a Abrão e a Sarai a oportunidade de retornarem ao caminho da vida pela fé. E fé naquele que os chamou, naquele que disse que tinha um propósito na vida deles, naquele que deu a eles uma vocação, não só para passarem pelo mundo, mas para passarem com significância pelo mundo, para deixarem uma marca no mundo. Não só viver com qualidade. Esse era o chamado, essa foi a vocação que Deus fez a eles. Vocês serão instrumentos e veículos meus para abençoar a terra, todas as famílias da terra. Essa foi a vocação. E assim então ele sai do Egito,
caminha e sobe. E como nós vimos essas expressões que a Bíblia usa, descer e subir. Não só tem a ver com a geografia, mas tem a ver também com o status espiritual. Então ele sobe do Egito e vai para o primeiro lugar onde ele habitou. Essa palavra é importante. Habitou em Canaã. O primeiro lugar onde ele montou a sua tenda, onde ele montou o acampamento. Nós sabemos que eles eram rabirus, seminômades. E ele então vai a Betel. Palavra que em hebraico quer dizer casa de Deus. Então ele volta a Betel, que não é apenas importante como local geográfico, mas tem um significado maior na vida deles, na peregrinação espiritual deles. Foi o lugar em que ele construiu um altar para adorar, para orar ao Deus que está falando com ele. Então ele está subindo, ele está sendo recuperado, ele está voltando à presença de Deus. E só essa verdade aqui, nas primeiras linhas desse capítulo 13, já nos fala sobre algo grande. Nos mostra esse Deus que recupera os caídos, desse Deus que retorna para si aqueles a quem Ele ama, a quem Ele chama. Esse Deus que não abandona lá no Egito, mas que traz de volta para a comunhão dEle. Aqueles que Ele escolhe. Há um elemento forte da escolha de Deus aqui. Portanto, Deus renova Abrão, trazendo-o de volta a Betel, ao lugar onde ele invocou o nome do Senhor, onde ele primeiro armou o seu acampamento, a sua tenda, onde ele teve aquela experiência marcante de estar na presença de Deus. Mas quando nós continuamos a ler o texto, nós encontramos agora que ele vai enfrentar uma outra dificuldade. E a dificuldade agora, eu chamo aqui de os conflitos da riqueza. O versículo 2 diz assim: Abraão era muito rico. De fato ele era. A descrição aqui dos seus bens, por mais resumida que seja, denota que ele era um homem extraordinário rico, extraordinariamente rico para o contexto dele. Escravos, escravas, gado e camelo. Esse detalhe do camelo, e aliás, camelos, nos fala do grau extraordinário da riqueza dele, porque a gente pode pensar que camelo era uma coisa comum naquela época, mas só muitos ricos tinham camelo. Não era qualquer um que possuía um camelo. Precisava ser muito rico para ter um camelo. E ele não tinha um, ele tinha camelos, no plural. E ele também tinha prata e ouro. Então, aonde ele ia, ele carregava um cofre cheio. E ele havia adotado o seu sobrinho Ló.
filho de seu irmão falecido, e levou Ló consigo na sua peregrinação. E Ló também era rico, tinha muitos bens. E na região de Betel, que era na Judéia, era uma região que não conseguia suportar tanta riqueza. Tantos animais tinham de beber água e pastar. Eles não eram lavradores, eles então usufruíam do que a natureza oferecia. E lá então estavam eles dentro de uma situação de conflito agora. E começou a haver problemas entre os empregados deles. Conflitos. E esses conflitos foram se acumulando a ponto de Abrão e Ló se encontrarem numa situação difícil. Amigos, parentes chegados, tio e sobrinho, que tinham vindo de outro lado do mundo, de outra região, da Caldeia, que eram estrangeiros e peregrinos em Canaã. Só tinham um ao outro. Todos os demais eram desconhecidos. Portanto, eles tinham que ficar juntos para a sobrevivência deles. Mas eles agora não conseguiam ficar juntos por causa da riqueza deles. Então, Abrão enfrenta o grave problema que está diante de si. Sabe, ser rico é um problema. Tem gente que acha, se eu fosse rico, eu ficaria livre de problemas. As preocupações de um homem rico são grandes. São do tamanho das suas posses. São muitas. Quando nós lemos a Bíblia, nós não encontramos na Bíblia nenhuma condenação à riqueza. Nenhuma. A Bíblia sempre condena a cobiça, o roubo e a exploração do fraco e do pobre. Da mesma forma, a Bíblia jamais diz que a pobreza é um problema. Agora, o Senhor Jesus Cristo nos adverte quanto aos perigos da riqueza. E o Senhor Jesus Cristo nos diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E novamente o Senhor Jesus Cristo nos adverte contra a tentação da riqueza, dizendo: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corroem e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A riqueza é um perigo.
E Deus nos adverte contra o seu perigo de se tornar o nosso Senhor, a pessoa que comanda e rege a nossa vida. Esse é o perigo. Mas a riqueza não é condenada. O Senhor Jesus Cristo esteve em contato com pessoas extremamente ricas, entrou na casa delas, sentou-se à mesa com elas, comeu com elas. Mas da mesma forma, Jesus Cristo teve contato com pessoas extremamente pobres, entrou na casa delas, comeu com elas. Jesus nunca fez exceção de pessoas por terem ou não terem. Nunca. Amou-os igualmente. Abrão e Ló eram homens ricos. E a riqueza gerou conflito entre eles. E agora Abrão tem de tomar uma decisão. O que ele fará? Quais serão os valores que orientarão a sua decisão? Será que ele vai pensar, eu já sou um homem rico, mas eu posso ser um pouco mais rico? Esse é o perigo. Será que é isso que ele vai pensar? E aí nós encontramos a decisão dele e a proposta dele. Ele disse então a seu sobrinho Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Abrão evita o contencioso, a contenda, e dá a Ló a opção da escolha. Por que ele faz isso? Ele tinha o direito, ele era o mais velho, ele era o guardião, entre aspas, do seu sobrinho. Ele assumiu o sobrinho no falecimento do seu irmão. E segundo as leis do mundo antigo no qual eles viviam, ele poderia facilmente determinar as circunstâncias e o que aconteceria. Mas não é isso que ele faz. Ele crê na promessa de Deus, ele está de volta à comunhão com Deus, ele voltou a invocar o nome do Senhor, ele voltou a falar com Deus, ele está em Betel, e agora ele começa a recobrar a consciência do seu chamado. E isso liberta. Quando uma pessoa está na presença de Deus, ela fica livre para fazer as escolhas segundo a orientação de Deus. Não segundo os seus direitos, não segundo os seus pensamentos. Quando uma pessoa está em comunhão com Deus, ele é capaz de ir além da mentalidade humana. E é isso que acontece. Ele não está disposto a destruir o seu relacionamento com o seu querido sobrinho. Ele ama Ló. Se você continua a ler o livro de Gênesis, você vai ver o quanto Abraão ama Ló. Porque depois que Ló faz as suas escolhas e se dá mal, quem é que vai socorrê-lo? Colocando em risco a sua vida,
colocando em risco os seus bens, quem é que vai? É Abrão que vai. Ele não quer impor a Ló a sua vontade, então ele toma a sua decisão orientado pela voz de Deus, pela promessa de Deus. É isso que ele faz. Então, Abraão não permite que a riqueza destrua a sua irmandade, a sua amizade com Ló. E ele não permite porque a sua fé está sendo reconstruída, realicerçada no Deus que o chamou para ir para aquele lugar. E porque ele está alicerçando a sua vida novamente naquele chamado, naquela comunhão, naquela confiança nesse Deus, ele se vê livre. E a sua riqueza não diz a ele o que fazer. Pelo contrário, ele percebe que a sua riqueza é estorvo. E que se ele for basear a sua decisão na prata, no ouro e nos seus rebanhos, ele não vai longe. Por isso ele decide em extraordinária generosidade em favor do seu sobrinho. É isso que ele faz. O que nós estamos vendo aqui é a realidade. É Deus falando conosco como encarar os conflitos da nossa vida, os nossos problemas. Através dessa situação difícil que Abrão enfrenta, Deus está nos dizendo como enfrentarmos as nossas situações difíceis. Como decidir a nossa vida, os rumos que a nossa vida terão quando estivermos diante de problemas sérios. Mas à noite, mercê de Deus, nós continuaremos a ver o que mais esse texto da palavra de Deus tem para nós. Em Jesus, amigo, temos. Vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus juntos. Enquanto cantamos, podemos também consagrar a Deus nossos dízimos e nossas ofertas.
Te damos graças, Senhor, por saber que sim, a mão do Senhor está estendida em nossa direção, para nos levantar quando caímos, para nos amparar para não cair, para nos levar adiante e nos mostrar o caminho. Como o Senhor trouxe Abrão de volta do Egito para Betel, para viver na Tua presença, para falar contigo, para orar a Ti, para ter renovado a sua vocação, assim também, ó Deus, nós cremos que a mão do Senhor está conosco, para nos fazer o bem. Ó Deus, ajuda-nos a entender isso, a viver por isso, a traduzir isso para as nossas escolhas do cotidiano, quando enfrentamos diversas oportunidades e desafios. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão do Espírito Santo repouse e permaneça assim sobre vós, para a glória do Deus Trino, Deus bendito, Deus eterno para todos sempre. Amém. Queremos saudar todos que estão conosco, e se tiver alguém que está aqui hoje de manhã, nos visitando, nós também queremos dizer que você é bem-vindo, e que esperamos encontrá-lo novamente conosco. Hoje à noite, após o nosso culto, nós vamos ter a oportunidade de estar um pouco mais juntos, tomando junto sopas e caldos que estão sendo preparados para nós, e os recursos levantados serão convertidos para o trabalho missionário da igreja. Então, além da oportunidade de cultuar a Deus às 19, após o culto nós teremos essa boa oportunidade também. Eu chamo a sua atenção, por favor, ao boletim da igreja, que você veja aí como Deus está trabalhando entre nós e como cada um de nós pode se envolver no trabalho do Senhor a nós confiados. Nós agora temos a oportunidade de conhecer um pouco mais da vontade de Deus através do estudo bíblico. Várias salas aqui em nosso prédio nos dão essa rica ocasião. Então todos estão convidados a permanecer para isso também. Fala, Rafael.